Brasil. Então, vamos entender um pouco da história, né? Já que a gente está fazendo um concurso para a Guarda Municipal, então vamos entender a história desse cargo público que você vai logo exercer, tá? Então, lá no comecinho do Brasil, né, houve uma primeira instituição policial que foi paga pelo erário, né? Paga pelo governo público, paga pelo dinheiro público, né? Que era o regimento da cavalaria regular, né? Que basicamente protegia o dinheiro do rei, né? Protegia o dinheiro da coroa portuguesa, né? Naquela época lá de Minas Gerais, onde tinha muita exploração de ouro, né? Então o regimento de cavalaria servia para resguardar, para guardar, fazer o trabalho de guarda, né? do dinheiro da coroa portuguesa, tá? E mais incrível que pareça, né? O Tiradentes, né? Aquele famoso Tiradentes, né? Que foi esquartejado, ele participou desse regimento de cavalaria. Então ele foi um dos primeiros guardas, né, do Brasil. Divisão militar da Guarda Real de Polícia, né, depois de um bom tempo, né, a família real chegou no Brasil, a família real foi praticamente expulsa da Europa, né, foi correndo com medo para o Brasil, com medo de Napoleão. Chegaram aqui no Brasil e fundaram sua divisão militar da Guarda Real de Polícia, né? Então essa foi a denominação que eles deram à sua Guarda Real, né? Que é também a tataravó da Guarda Municipal que a gente conhece hoje em dia. Tá? Depois de um tempo, né, o Dom Pedro I, ele deixa, né, o seu filho aqui no Brasil, ele sai do Brasil, vai lá para Portugal para concorrer à coroa portuguesa, né, e deixa seu filho aqui, o seu filho criança no Brasil, e nesse período que o Dom Pedro II é criança, ele não pode governar o país. Então quem governa é a regência trina, certo? A regência trina provisória. E nesse período da regência trina provisória foi criada a Guarda Municipal. Primeiramente, né, pela primeira vez foi usado esse termo, Guarda Municipal, certo? Então cada distrito, né, de paz lá do Rio de Janeiro, cada distrito que estava em paz, que não estava em guerra, foi criada a sua Guarda Municipal, tá? Que foi a primeira, né, polícia daquela época, né? A primeira polícia daquela época, lá pelo Rio de Janeiro, ali pelos os municípios, né, constituíram as suas primeiras guardas municipais com esse termo, Guarda Municipal. Depois, né, muitos anos depois que o Império caiu, depois que veio a proclamação da República, já na República foi criada as guardas civis estaduais. Como é que eu posso explicar para vocês o que é guarda civil estadual? Hoje em dia, a Polícia Civil ela é uma polícia judiciária, é uma polícia de investigação, mas antes do período militar, a Polícia Civil era dividida em a polícia judiciária, e dentro da própria Polícia Civil também tinha uma polícia ostensiva, né? Uma polícia como hoje é a Polícia Militar, tá? Então a Polícia Civil era dividida dessas duas formas. Tinha o pessoal que ficava na investigação, que ficava na delegacia, e tinha o outro pessoal que ia fazer rondas nas ruas, fazer rondas preventivas e ostensivas na rua, como hoje são as rondas da própria Guarda Municipal em muitos municípios e também da Polícia Militar. Então a Polícia Civil tinha essa Guarda Civil estadual, né? Então, quando veio, né, o período militar, em 64, eles não gostaram muito dessa ideia de ter uma guarda civil, né? Eles não gostaram muito, então em 69 foi extinta as antigas guardas civis estaduais, elas foram extintas, né? Isso aconteceu mais porque o pessoal que estava governando, os militares, eles não tinham tanta autoridade sobre uma instituição civil. Então eles extinguiram a Guarda Civil Estadual e deixaram apenas a Polícia Militar como órgão repressivo, né, órgão de força do governo, né? Então, para facilitar, né, o autoritarismo, para facilitar muitas coisas para eles, então era melhor ter apenas a Polícia Militar como uma instituição ostensiva. Então a Guarda Civil foi extinta nesse período aí, tá? Tá aqui, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então houve a extinção das guardas municipais, né? Houve a extinção das guardas civis naquela época, tá? A questão 2 aqui, em que ano foi extinta a Guarda Civil Estadual? Questão bem facinha aqui, 5 segundos para resolver. Aí você pausa o vídeo aí e resolve. Pois é, galera, a resposta correta é o item D, né? Foi em 1969 que foi extinta. Muitas pessoas vão confundir, não, foi em 1964, né? Quando começou o período militar. Mas não, pessoal, depois que entrou o período militar, ainda teve 5 anos até extinguirem
todas as guardas civis, tá? Questão 3, né? Leia aí a questão 3, né? Pause o vídeo e resolva. Pois é, galera, questão 3, vou aqui resolver com vocês, ó. Em que situação se usou pela primeira vez o termo, eu escrevi termo, né, aqui com N, mas é o termo guarda municipal para denominar uma instituição policial no Brasil? Então, qual foi a primeira vez? Foi após o regime militar de 64? Não, pessoal, não foi após o regime militar de 64, tá? Após o regime militar de 64, na verdade, né, que em 69 foi extinta as guardas civis, né? Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, também não, pessoal. Quando a família real portuguesa chegou no Brasil, eles criaram a divisão, tá aqui, né, o nome, a divisão militar da Guarda Real de Polícia, né? Então, tá errado. Isso aí. Após a saída de Dom Pedro I no governo provisório. Pronto, galera, essa aqui é a resposta correta. Então, pela primeira vez que foi usado, né, o termo guarda municipal no Brasil para denominar uma instituição policial foi após a saída de Dom Pedro I no governo provisório. Tá ok? Então a resposta certa é item C, né? Então, galera, eu disse que a guarda acabou, né? A guarda foi extinta. E quando foi que ela voltou de novo? Quando foi que teve a ressurreição da guarda municipal, né? Então, a guarda voltou de novo a existir com a Constituição Federal, né? A Constituição da República, né, Federativa do Brasil, em 1988, né? Que é a Constituição que rege a gente até hoje. E é ela que teve essa ressurreição da guarda municipal, tá? Até lá, né, quando foi extinta as guardas civis estaduais, os guardas municipais eles tiveram que mudar seu ofício. Muitos foram para a área administrativa, muitos foram para a própria polícia militar, muitos viraram vigilantes, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, no caso, eu sou guarda municipal de Fortaleza, segundo os livros de história e tal, aqui do município, nesse período militar, a guarda municipal se denominava era uma instituição de vigilância. Eu não lembro ao certo o nome correto, mas era alguma coisa de vigilância municipal, né? Então a guarda praticamente aqui em Fortaleza se tornou uma instituição de vigilância, tá? E em outros estados foi diferente, em outras cidades diferente, mas realmente foi extinta e os servidores foram alocados, né, em outros cargos, tá bom? Então só em 88, né, que veio de novo, né, surgiu a guarda municipal.